Desde pequena, ela ouvia as mesmas palavras ecoando pela casa: você nunca vai ser ninguém. Cada vez que errava, cada vez que sonhava alto, a voz da mãe era como uma sombra, sempre pronta para lembrar que o fracasso era o destino reservado para quem ousava demais. Mas, mesmo sem entender direito, ela sentia dentro de si uma força silenciosa, uma vontade de provar que poderia ser mais do que diziam. Antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história inspiradora como essa. A cada aniversário, a cada boletim escolar, a pressão aumentava. Os olhares de reprovação, as comparações com os outros filhos, as portas fechadas para qualquer sonho que não fosse o que a mãe queria. E, ainda assim, ela continuava. Guardava os sonhos em silêncio, escrevia planos em cadernos escondidos, e chorava baixinho para ninguém ouvir. O tempo passou, e a adolescência trouxe novos desafios. O medo de decepcionar a mãe era tão grande quanto o desejo de mudar de vida. Mas como seguir em frente quando quem deveria apoiar é quem mais duvida? O que fazer quando a única certeza é que ninguém acredita em você? O que ninguém sabia era que, por trás daquele olhar tímido, havia uma determinação capaz de mudar destinos. E, no dia da formatura, todos que duvidaram teriam que engolir cada palavra dita. Mas o que aconteceu para transformar aquela menina desacreditada na protagonista de uma reviravolta tão surpreendente? Prepare-se, porque essa história está só começando e o próximo acontecimento vai mudar tudo. Desde os primeiros anos de vida, cada passo dela era observado com olhos críticos. A casa era pequena, mas o peso das palavras da mãe parecia preencher todos os cômodos. Você é distraída demais, nunca vai conseguir nada desse jeito, porque não pode ser como sua irmã. Essas frases não eram apenas repreensões passageiras, eram como tatuagens invisíveis, marcando a pele e o coração de uma criança que só queria ser aceita. Na escola, ela se esforçava para ser invisível. Não queria chamar atenção, não queria dar motivos para mais uma bronca ao chegar em casa. Os professores notavam sua timidez, mas poucos entendiam o verdadeiro motivo. Quando tirava uma nota boa, era obrigação. Quando errava, era motivo de vergonha. O sorriso da mãe, tão raro, parecia reservado apenas aos outros filhos ou para os momentos em que ela não estava por perto. O tempo foi passando, e aquela menina aprendeu a esconder os sentimentos. Guardava as lágrimas para o travesseiro, os sonhos para o papel e escrevia histórias secretas sobre heroínas que venciam batalhas impossíveis, imaginando como seria se, um dia, ela mesma pudesse ser a protagonista de uma dessas histórias. Mas, ao fechar o caderno, a realidade voltava com força: você nunca vai ser ninguém. O aniversário de 10 anos foi um marco. Enquanto as outras crianças ganhavam festas e presentes, ela ganhou mais uma bronca. Você não merece nada disso, precisa aprender a ser alguém primeiro. Naquela noite, jurou para si mesma que, um dia, faria diferente. Que encontraria um jeito de ser alguém, nem que fosse só para provar que sua mãe estava errada. Na adolescência, as comparações ficaram mais cruéis. A irmã mais velha era a filha perfeita, notas altas, amigos populares, orgulho da família. Ela, por outro lado, era o erro, o lembrete constante de tudo que não deveria ser. As palavras da mãe se tornaram mais afiadas, e os olhares de decepção, mais frequentes. Mas, silenciosamente, algo dentro dela começava a mudar. Uma faísca de revolta, uma vontade de mostrar ao mundo e principalmente à mãe que ela era capaz de muito mais. Certa noite, após mais uma discussão, ela saiu de casa e caminhou até o parque da cidade. Sentou-se em um banco, olhando para as estrelas, e fez um pedido silencioso: queria apenas uma chance. Uma oportunidade de mostrar que podia ser alguém, que tinha valor. E, naquele momento, decidiu que não importava o que acontecesse, não deixaria as palavras da mãe definirem seu destino. Mas o destino, como ela logo descobriria, tinha planos próprios e o primeiro grande obstáculo estava prestes a surgir, colocando à prova toda a força que ela pensava ter. Os dias seguintes àquela noite no parque foram diferentes. Ela acordava cedo, estudava com mais afinco e, mesmo sem receber elogios, sentia-se um pouco mais forte. No fundo, sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez, acreditava que era possível mudar sua história. O silêncio da casa, antes opressor, agora era seu aliado. No quarto, longe dos olhares críticos, ela podia sonhar. Durante as aulas, passou a prestar ainda mais atenção. Observava os colegas que se destacavam,
anotava tudo, fazia perguntas baixinho para não chamar atenção. Os professores começaram a notar uma mudança sutil. Aquela menina tímida, que raramente levantava a mão, agora entregava trabalhos impecáveis. Mas em casa, nada mudava. O boletim com notas altas era recebido com indiferença. Fez mais do que a obrigação, dizia a mãe, sem sequer olhar nos olhos da filha. O refúgio continuava sendo o caderno de histórias. Era ali que ela escrevia sobre futuros possíveis, sobre viagens, conquistas, amizades verdadeiras. Cada página era um pedaço de esperança, um lembrete de que o mundo podia ser maior do que as paredes daquela casa. Às vezes, imaginava como seria se alguém lesse suas histórias e dissesse: "Você é boa nisso." Mas a única opinião que importava parecia inalcançável. O tempo foi passando, e o sonho de fazer faculdade começou a crescer. Era um desejo silencioso, quase proibido. A mãe falava que era perda de tempo, que o melhor seria arrumar um emprego simples e ajudar nas contas. Gente como a gente não nasce para estudar, repetia ela. Mas, mesmo ouvindo isso todos os dias, a vontade de tentar era mais forte. Ela pesquisava cursos escondida, lia sobre bolsas de estudo, e fazia planos que ninguém podia saber. Uma tarde, ao chegar em casa, ouviu a mãe conversando com uma vizinha. Ela não vai ser nada, igual ao pai. Só serve para dar trabalho. Aquilo doeu mais do que qualquer bronca. Mas, ao invés de desistir, ela sentiu uma raiva nova, uma urgência de provar que era capaz. Decidiu que tentaria uma bolsa para a melhor escola da cidade, mesmo sabendo que as chances eram pequenas. Passou noites em claro estudando para a prova, sem contar para ninguém. O nervosismo era tanto que mal conseguia comer. No dia do exame, saiu de casa cedo, inventando uma desculpa qualquer. Sentou-se na sala cheia de alunos confiantes e, por um instante, pensou em desistir. Mas lembrou das histórias que escrevia, das heroínas que nunca baixavam a cabeça, e decidiu tentar. O resultado demorou semanas para sair. Cada dia era uma mistura de esperança e medo. Até que, finalmente, uma carta chegou pelo correio. Ela abriu com as mãos trêmulas, o coração disparado. Mas, antes que pudesse ler, a mãe apareceu na porta do quarto, pronta para descobrir o segredo que mudaria tudo. A mãe entrou no quarto com um olhar desconfiado, notando o envelope nas mãos da filha. "O que é isso aí? Mais uma besteira sua?" Ela tentou esconder a carta atrás das costas, mas era tarde demais. A mãe arrancou o envelope de suas mãos e, sem cerimônia, rasgou no topo, lendo rapidamente o conteúdo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um instante, ela pensou que, talvez, a mãe pudesse se orgulhar. Afinal, o papel dizia claramente: "Parabéns. Você foi aprovada com bolsa integral para a escola modelo." Mas a reação foi o oposto do que esperava. A mãe amassou a carta e jogou-a sobre a cama. "E quem vai pagar o resto? Você acha que é fácil assim? Vai estudar e deixar tudo aqui para trás? Não sonha alto demais, menina. Isso não é para gente como a gente." A decepção foi como um soco no estômago. Ela sentiu as lágrimas subindo, mas se forçou a engolir o choro. "Eu posso conseguir um trabalho, ajudar em casa e estudar ao mesmo tempo", tentou argumentar, mas a mãe não quis ouvir. "Você vai acabar largando tudo, como sempre faz. Não adianta tentar." Naquela noite, ela ficou acordada pensando nas palavras duras. O sonho, que parecia tão perto, agora parecia impossível. Pela primeira vez, pensou seriamente em desistir. O medo de falhar, de confirmar tudo o que a mãe dizia, era quase insuportável. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior insistia: "Você já chegou até aqui. Não pode parar agora." No dia seguinte, foi até a escola para tentar entender se havia alguma alternativa. Conversou com a coordenadora, que se sensibilizou com sua história e prometeu tentar ajudá-la a encontrar uma solução. "Não desista ainda", disse a coordenadora, com um olhar encorajador. Às vezes, a vida surpreende a gente quando menos espera. Os dias seguintes foram de ansiedade. Em casa, o clima ficou ainda mais pesado. A mãe mal falava com ela, e quando falava, era para reclamar do tempo perdido. A cada minuto, ela sentia o sonho escorrendo pelos dedos. Até que, numa manhã chuvosa,
recebeu uma ligação inesperada da escola. Temos uma proposta para você. Venha conversar pessoalmente. O coração disparou. Seria a chance de finalmente mudar de vida? Ou mais uma decepção para carregar? Ela pegou o guarda-chuva, saiu de casa sem olhar para trás e foi em direção à escola, sem saber que, ao chegar lá, encontraria alguém que mudaria completamente o rumo de sua história. A chuva caía fina quando ela chegou à escola, o coração batendo forte no peito. O corredor estava silencioso, exceto pelo som de seus passos apressados. Ao entrar na sala da coordenação, foi surpreendida por uma presença inesperada, uma mulher elegante, de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, sentada ao lado da coordenadora. Essa é a professora Helena, apresentou a coordenadora, ela gostaria de conversar com você. A professora Helena era conhecida por sua dedicação aos alunos e por seu olhar atento aos que mais precisavam. Ela havia lido o histórico escolar da menina, suas redações e relatos dos professores. Você tem um talento raro, sabia? Começou Helena, com uma voz calma e firme. Li sua redação sobre sonhos e fiquei emocionada. Você já pensou em participar do nosso projeto de literatura? A menina ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha elogiado seu talento antes. Helena continuou, eu sei que sua situação em casa não é fácil. Mas quero te ajudar. Podemos conseguir um auxílio para transporte e alimentação, além da bolsa integral. E, se você aceitar, posso te orientar pessoalmente em seus estudos. Era como se o universo estivesse, finalmente, abrindo uma porta. Ela sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. Mas minha mãe, começou a dizer, mas Helena a interrompeu com delicadeza, eu mesma vou conversar com ela, se for preciso. O importante é você não desistir de si mesma. Com o apoio da professora, tudo parecia possível. Nos dias seguintes, Helena realmente foi até a casa da menina. A conversa com a mãe foi tensa, mas Helena soube argumentar. Explicou as oportunidades que a escola oferecia, a possibilidade de um futuro melhor. A mãe, relutante, acabou cedendo, mais por insistência da professora do que por acreditar na filha. A rotina mudou completamente. Agora, além das aulas, ela participava do projeto de literatura, escrevendo textos que eram lidos para toda a turma. Pela primeira vez, sentiu-se vista, reconhecida. Os colegas começaram a se aproximar, elogiando seus textos, pedindo dicas. Aos poucos, a autoestima foi crescendo, e o sonho de um futuro diferente parecia cada vez mais real. Mas, mesmo com todo esse progresso, o clima em casa continuava difícil. A mãe, apesar de ter cedido, não demonstrava orgulho ou alegria. Pelo contrário, parecia ainda mais distante, como se estivesse esperando o momento em que tudo daria errado. E, numa noite de sexta-feira, ao chegar em casa após uma apresentação na escola, ela encontrou a mãe sentada à mesa, segurando uma carta nas mãos. O olhar era grave, e o silêncio, ameaçador. O que havia naquela carta? Seria o fim de tudo ou apenas o começo de uma nova batalha? O próximo passo seria decisivo e ela teria que escolher entre seguir seu próprio caminho ou ceder, mais uma vez, à pressão familiar. A cena era tensa, a mãe sentada à mesa, a carta aberta diante dela e um olhar que misturava raiva e decepção. A menina sentiu o coração apertar. Senta aqui, ordenou a mãe, sem desviar os olhos do papel. Ela obedeceu, quase sem respirar, esperando pelo pior. A mãe começou a ler em voz alta. Era uma carta da escola, parabenizando a filha pelo desempenho no projeto de literatura e convidando-a para participar de uma competição estadual. Você vai viajar? Vai sair por aí como se fosse melhor do que todo mundo? Perguntou a mãe, a voz carregada de ironia. E quem vai cuidar das coisas aqui? Quem vai ajudar em casa? A menina tentou explicar que aquela era uma oportunidade única, que poderia abrir portas para o futuro. Falou sobre a competição, sobre a chance de ser reconhecida, sobre o quanto aquilo significava para ela. Mas a mãe não parecia ouvir. Sonhar não enche a barriga. Você precisa aprender a ser gente de verdade, não viver no mundo da lua. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. O convite para a competição era tudo o que sempre quisera, mas a pressão da mãe era quase insuportável. Pela manhã, a professora Helena ligou, ansiosa para saber a resposta. Você precisa decidir, querida.
Essa pode ser a chance da sua vida. A dúvida era cruel. Se aceitasse o convite, sabia que enfrentaria a fúria da mãe e talvez até fosse expulsa de casa. Se recusasse, perderia a oportunidade de mostrar seu talento para o mundo e, pior, confirmaria tudo que a mãe dizia sobre ela ser fraca e incapaz. Passou o dia inteiro pensando, andando de um lado para o outro, relendo a carta, lembrando das palavras de incentivo da professora e dos olhares de admiração dos colegas. No fundo, sabia que não podia viver para agradar alguém que nunca acreditou nela. Era hora de escolher por si mesma. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, foi até a cozinha e encarou a mãe. Eu vou participar da competição. Sei que não é o que a senhora queria, mas é importante para mim. Eu preciso tentar. O silêncio foi absoluto. Por um instante, achou que a mãe fosse gritar, mas ela apenas olhou para a filha com um misto de surpresa e fúria. Então vá. Mas não volte chorando quando tudo der errado. E não conte comigo para nada. Com o coração partido, mas determinada, ela arrumou a mochila e saiu de casa. Pela primeira vez, sentia-se dona do próprio destino. Mas a decisão teria um preço alto. Ao chegar à escola, recebeu uma notícia inesperada que poderia colocar tudo a perder, inclusive sua participação na competição. Lembre-se de se inscrever no canal para não perder o próximo episódio dessa história emocionante. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que nunca. O telefone ainda vibrava em sua mão, a mensagem da vizinha ecoando na mente: venha rápido, sua mãe passou mal. O coração disparado, a culpa e o medo se misturando a cada passo. Será que, ao correr atrás do próprio sonho, estava abandonando quem mais precisava dela? Ao chegar, encontrou a mãe deitada no sofá, pálida, cercada por vizinhos preocupados. O médico já havia sido chamado e, após alguns exames, explicou que o mal-estar era resultado de estresse e pressão alta. Ela precisa de repouso e menos preocupações, recomendou, lançando um olhar significativo para a filha. A menina sentou-se ao lado da mãe, segurando sua mão. Pela primeira vez em muito tempo, viu fragilidade naquele rosto sempre tão duro. A mãe não disse nada, apenas fechou os olhos, como se quisesse fugir de tudo. O peso da responsabilidade caiu sobre ela como um fardo insuportável. E agora? Como poderia viajar, competir, correr atrás de seus sonhos, sabendo que a mãe estava doente? Naquela noite, não conseguiu dormir. A culpa corroía por dentro. Pensou em desistir da viagem, em ligar para a professora Helena e dizer que não podia mais ir. Afinal, a mãe sempre dizia que ela não era capaz de nada e, agora, talvez estivesse certa. Talvez fosse egoísmo demais insistir em um sonho quando a família precisava dela. No dia seguinte, a professora Helena apareceu em sua casa, trazendo notícias da arrecadação. Conseguimos o dinheiro. As pessoas ligaram para a rádio, fizeram doações, e você vai poder viajar. O brilho nos olhos da professora contrastava com o olhar apagado da menina. Eu não sei se posso ir. Minha mãe está doente, e eu não posso deixá-la sozinha. Helena sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Eu entendo sua preocupação. Mas você precisa pensar também em você. Sua mãe vai se recuperar, e você não pode abrir mão do seu futuro por causa do medo. Essa é a sua chance, e você lutou muito para chegar até aqui. Mesmo assim, a dúvida persistia. A mãe, ao acordar, percebeu o clima tenso. Não quero que você fique aqui por minha causa, disse, com a voz fraca. Mas não espere que eu te apoie se tudo der errado. Era o máximo de aprovação que conseguiria. Na manhã da viagem, ainda indecisa, ela arrumou a mala em silêncio. Cada peça de roupa dobrada parecia pesar toneladas. O ônibus já esperava na porta da escola, os colegas a chamando, a professora Helena ansiosa. No último minuto, parou na porta de casa, olhando para trás, esperando um gesto, uma palavra, qualquer sinal da mãe. Mas, naquele instante, ouviu um barulho vindo do quarto. Correu até lá e encontrou a mãe caída no chão, inconsciente. O desespero tomou conta. Será que, dessa vez, ela teria que abrir mão de tudo? Ou seria forçada a escolher entre o sonho e a família para sempre? O quarto estava mergulhado em silêncio, interrompido apenas pelo som apressado de seus passos. O corpo da mãe, imóvel no chão, parecia pequeno e frágil diante de toda a dureza que sempre demonstrara.
O desespero tomou conta, ela ligou para a emergência, a voz trêmula, tentando explicar o que havia acontecido. O tempo parecia se arrastar até a ambulância chegar. No hospital, a espera foi angustiante. Sentada na sala de espera, ela revivia cada momento, cada palavra dura, cada sonho sufocado. Sentia-se responsável, como se sua busca por um futuro melhor tivesse causado tudo aquilo. Quando finalmente o médico apareceu, o diagnóstico foi claro: a mãe precisava de cuidados, mas não corria risco de vida imediato. Ela precisa de acompanhamento, mas vai se recuperar, garantiu o médico. O alívio veio junto com uma nova onda de dúvidas. A competição estava prestes a começar, e agora ela se via dividida entre o dever de filha e o desejo de realizar seu sonho. A professora Helena apareceu no hospital, trazendo notícias da escola. Eles adiaram sua apresentação. Todos entenderam sua situação. Você ainda tem uma chance, mas precisa decidir rápido. Naquele momento, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, percebeu que não era apenas vítima das circunstâncias. Tinha escolha. Podia ser filha, podia ser sonhadora, podia ser tudo ao mesmo tempo, desde que não desistisse de si mesma. Sentou-se ao lado da mãe, segurou sua mão e, com a voz firme, disse: "Eu não vou te abandonar. Mas também não vou desistir do meu sonho. Eu vou lutar por nós duas." A mãe, ainda fraca, abriu os olhos e, pela primeira vez, não havia raiva nem decepção em seu olhar. Apenas cansaço e, talvez, um resquício de compreensão. "Faça o que acha certo", murmurou, antes de adormecer novamente. Com o coração dividido, mas determinado, ela correu para a escola. Chegou a tempo de embarcar com os colegas, sentindo o apoio de todos ao seu redor. A viagem foi uma mistura de ansiedade e esperança, cada quilômetro percorrido era uma vitória sobre tudo o que a impedia de seguir em frente. Na chegada à competição, o ambiente era intimidante, centenas de jovens talentosos, jurados exigentes, uma plateia lotada. Mas, ao subir ao palco, sentiu uma força nova dentro de si. Lembrou das noites em claro, das palavras duras, dos pequenos gestos de apoio que recebeu. E, quando começou a ler seu texto, a voz saiu firme, carregada de emoção e verdade. A plateia ficou em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Ao terminar, foi ovacionada de pé. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente vitoriosa, independente do resultado. Mas, ao voltar para os bastidores, recebeu uma ligação urgente do hospital. Algo inesperado havia acontecido com sua mãe, e ela precisava decidir se ficaria para a premiação ou voltaria correndo para casa. O que ela escolheria? O sonho finalmente realizado ou o dever de filha? A decisão estava em suas mãos e mudaria o rumo de sua vida para sempre. O telefone ainda vibrava em sua mão quando ela saiu correndo dos bastidores, o coração acelerado. A voz do médico do outro lado da linha era urgente: "Sua mãe teve uma piora repentina. Precisamos que venha ao hospital o quanto antes." O mundo pareceu girar, e a euforia da apresentação deu lugar à angústia. Ela olhou ao redor, vendo os colegas comemorando, a professora Helena preocupada, e sentiu o peso da escolha recaindo sobre seus ombros. A premiação estava prestes a começar. Seu nome era um dos favoritos, todos comentavam sobre a força da apresentação. Mas como ficar ali, esperando por um troféu, enquanto a mãe lutava pela vida? Helena se aproximou, percebendo o conflito estampado em seu rosto. "Eu sei que é difícil, mas não se culpe. Seja qual for sua decisão, estaremos com você." Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Lembrou-se das palavras da mãe no hospital: "Faça o que acha certo." Pela primeira vez, sentiu que tinha permissão para escolher por si mesma. Decidiu ligar para o hospital, pedindo para falar com a mãe antes de tomar qualquer decisão. Do outro lado da linha, ouviu a voz fraca, mas consciente: "Não volte agora. Termine o que começou. Eu vou ficar bem." Com lágrimas nos olhos, agradeceu à mãe e à equipe médica. Voltou para o auditório, determinada a honrar aquela confiança. Sentou-se entre os colegas, o coração ainda apertado, mas com uma nova clareza. Era hora de acreditar em si mesma, de confiar que, mesmo diante das dificuldades, era capaz de vencer. A cerimônia começou. Os nomes dos finalistas foram anunciados um a um, e a tensão crescia a cada segundo.
Quando finalmente chamaram seu nome como vencedora do prêmio principal, ela mal acreditou. Subiu ao palco sob aplausos, sentindo o peso de cada passo, cada escolha, cada renúncia. Segurou o troféu nas mãos, lembrando de todas as vezes que duvidaram dela, inclusive ela mesma. Ao descer do palco, foi cercada por colegas, professores e até desconhecidos, todos querendo parabenizá-la. Mas, no fundo, o que mais desejava era compartilhar aquela vitória com a mãe. Pegou o telefone e ligou para o hospital, ansiosa para contar a novidade. Do outro lado, a enfermeira atendeu, dizendo que a mãe estava descansando, mas que ficaria feliz em receber a notícia assim que acordasse. A viagem de volta foi silenciosa, mas cheia de esperança. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse dali em diante, havia provado para si mesma e para todos que era capaz de muito mais do que imaginavam. Mas, ao chegar ao hospital, encontrou um clima diferente. Os olhares dos médicos e enfermeiros eram sérios, e ninguém parecia disposto a dar notícias imediatamente. Com o troféu nas mãos e o coração na boca, ela se aproximou do quarto da mãe, sem saber o que encontraria. O que teria acontecido durante sua ausência? Estaria prestes a viver o momento mais difícil de sua vida ou uma surpresa que mudaria tudo para sempre? O corredor do hospital parecia interminável. Cada passo em direção ao quarto da mãe era acompanhado por uma mistura de medo e esperança. O troféu ainda estava em suas mãos, mas agora parecia mais pesado do que nunca. Ao chegar à porta, encontrou a professora Helena esperando por ela, o rosto sério, mas com um olhar de carinho. "Seja forte", sussurrou Helena, antes de abrir caminho. Dentro do quarto, a mãe estava acordada, mais pálida do que nunca, mas com os olhos atentos. Ao ver a filha, tentou sorrir, embora o cansaço fosse evidente. A menina se aproximou, sentou-se ao lado da cama e, com a voz embargada, contou tudo: a apresentação, a vitória, o reconhecimento. Mostrou o troféu, esperando qualquer reação, um sorriso, uma palavra, um gesto. Por um instante, o silêncio reinou. A mãe olhou para o troféu, depois para a filha, e finalmente para a professora Helena. "Você conseguiu mesmo, não é?", disse, a voz baixa, mas sem ironia. "Contra tudo e todos, você conseguiu." Pela primeira vez, não havia julgamento naquele olhar, apenas um orgulho contido, quase tímido. A emoção tomou conta do quarto. A menina chorou, não de tristeza, mas de alívio. Sentiu que, enfim, tinha valido a pena cada noite de dúvida, cada palavra dura, cada desafio enfrentado. A mãe segurou sua mão com força surpreendente, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Me perdoa por não ter acreditado em você. Eu só tinha medo de te ver sofrer como eu sofri." Aquele momento foi mais importante do que qualquer prêmio. Era o reconhecimento que ela sempre buscou, a prova de que, apesar de tudo, o amor ainda existia ali, mesmo que escondido sob camadas de insegurança e medo. Nos dias seguintes, a recuperação da mãe foi lenta, mas constante. A relação entre as duas começou a se transformar. A menina passou a compartilhar mais de seus sonhos, e a mãe, mesmo sem entender tudo, tentava apoiar. A professora Helena continuou presente, incentivando o talento da aluna, abrindo portas para novas oportunidades. A notícia da vitória se espalhou pela cidade. A escola fez uma homenagem, os colegas celebraram, e até os vizinhos passaram a olhar para ela com respeito. Mas, mais do que o reconhecimento externo, o que realmente importava era a certeza de que tinha superado não apenas os desafios do mundo, mas, principalmente, as barreiras dentro de si mesma. No entanto, quando tudo parecia finalmente caminhar para a paz, um envelope chegou pelo correio. Era uma carta, endereçada à mãe, com o remetente desconhecido. Ao abrir, ambas ficaram em choque com o conteúdo, uma revelação sobre o passado da mãe, um segredo guardado por anos, capaz de mudar para sempre a forma como a filha enxergava sua própria história. O que havia naquela carta? O que o passado escondia? E como isso afetaria o futuro das duas? O verdadeiro desfecho dessa trajetória estava prestes a ser revelado. O envelope estava sobre a mesa da cozinha, intacto, mas carregado de mistério. A mãe hesitava em abrir, os dedos trêmulos, o olhar perdido no passado. A filha, agora vencedora e mais confiante, sentia o mesmo frio na barriga de antes, como se aquele papel pudesse reescrever tudo o que viveram. Com um gesto delicado, ela encostou a mão sobre a da mãe e, juntas, rasgaram o lacre.
Dentro, havia uma carta escrita à mão, com uma caligrafia firme e elegante. Era do avô, pai da mãe, alguém de quem pouco se falava naquela casa. O texto começava direto, sem rodeios: se você está lendo isso, é porque chegou a hora de saber a verdade. A mãe leu em silêncio, os olhos marejados, enquanto a filha acompanhava cada linha, sentindo o peso de cada palavra. O avô contava sobre sua própria história de fracassos e sonhos interrompidos. Revelava que, quando a mãe era jovem, também sonhou alto, mas foi impedida de seguir adiante pelo próprio pai, que não acreditava em mulheres estudando ou trabalhando fora. Eu errei muito com você, filha, e nunca tive coragem de pedir perdão. Espero que um dia entenda que todo o medo que senti era, na verdade, amor mal expressado. A mãe chorava baixinho, as lágrimas escorrendo livres pela primeira vez em anos. Olhou para a filha e, com a voz embargada, confessou: eu só queria te proteger do sofrimento que vivi. Achei que, se você não sonhasse, não se machucaria. Mas estava errada. O medo não protege, só aprisiona. A filha, emocionada, abraçou a mãe com força. Pela primeira vez, compreendeu que as palavras duras, os olhares frios, não eram falta de amor, mas o reflexo de uma dor antiga, de uma mulher que nunca teve a chance de ser quem queria. Agora eu entendo, mãe. Mas eu preciso ser diferente. Preciso sonhar, por mim e por você. A reviravolta estava ali, diante delas: o passado, antes um fardo, agora era ponte para o futuro. A mãe, finalmente livre do peso da culpa, prometeu apoiar a filha em cada novo passo. Quero ver até onde você pode chegar. E, se errar, estarei aqui para te ajudar a levantar. A notícia da carta se espalhou pela família, e, aos poucos, outros segredos vieram à tona. O ciclo de medo e silêncio foi quebrado. A menina, antes desacreditada, tornou-se inspiração para outras jovens da cidade. Passou a dar palestras, escrever livros, e sempre fazia questão de dizer: não deixe que o medo dos outros defina o seu destino. No dia da formatura, a mãe estava na primeira fila, olhos brilhando de orgulho. Quando a filha subiu ao palco para receber o diploma, ouviu, enfim, as palavras que esperou a vida inteira: você é alguém. Você é tudo o que eu sempre quis ser. E, naquele instante, todos os que duvidaram, inclusive ela mesma, tiveram que engolir cada palavra de descrença. Porque, no fim, a maior vitória não era o troféu, o diploma ou os aplausos, mas a certeza de que, quando se acredita em si mesmo, é possível mudar até mesmo o destino escrito pelas gerações passadas. Se essa história tocou você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem precisa de inspiração. Até a próxima!